Começou hoje, nos Estados Unidos, as audiências públicas sobre a implementação de tarifas de 25% aos produtos brasileiros. Os setores produtivos fazem uma força-tarefa para tentar convencer os americanos de que eles terão prejuízo e maior dependência de produtos chineses com essa medida. Cerca de 4 mil produtos brasileiros podem ser taxados. Segundo apurou a âncora do CNN Agro, Isadora Camargo, nas primeiras horas de hoje, os americanos deram um tom mais técnico, com perguntas embasadas no impacto econômico. O governo brasileiro não deve discursar e apenas enviou observadores para esta audiência. Quem acompanha também as informações é a repórter Elis Barreto, direto de Brasília, já na tela conosco. Muito boa noite, bem-vinda, Elis. Boa noite para você, Yuri, para todos que nos acompanham. E esses observadores foram enviados, vale pontuar, depois da confirmação da ida do senador Flávio Bolsonaro discursar nessa audiência com o governo americano. O discurso de Flávio está previsto para amanhã, terça-feira. O senador afirmou que vai defender o PITS e no anúncio, quando confirmou a ida aos Estados Unidos, ele criticou o governo federal, alegando que o governo Lula está se lixando para as empresas brasileiras. Mas, segundo a apuração da nossa analista, Jussara Soares, o governo avalia que Flávio Bolsonaro deve utilizar essa audiência mais como um palanque político na tentativa de se afastar de uma possível tarifação sobre o Brasil. Bom, agora por parte das estratégias do governo brasileiro, Yuri, a avaliação é de que por se tratar de uma retaliação política por parte dos Estados Unidos, a melhor saída agora é deixar o setor produtivo e empresarial capitanear essas discussões na tentativa de demonstrar para o governo americano que não tem razoabilidade econômica na imposição dessas tarifas. Agora, saindo um pouco do lado político, indo mais para o lado técnico, o dia de hoje dessa audiência foi marcado justamente por manifestações de entidades do setor produtivo, tanto brasileiro, tanto do americano. Pelo lado do Brasil, o destaque foi para o setor do agronegócio, que teve uma forte presença ali na lista de confirmados do USTR, com porta-vozes de entidades brasileiras, de representantes como café, etanol e açúcar. E por parte dos Estados Unidos falaram também associações americanas de pecuaristas e produtores de milho, por exemplo. Mas a indústria brasileira também se fez presente nessa audiência de hoje, com representantes, por exemplo, da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o setor industrial brasileiro tem um grande interesse nesse tema, já que a CNI estima que esses 4 mil produtos que podem ser taxados, como você disse, têm um impacto ali de 14,9 bilhões de dólares em exportações. Yuri, a ANCHAM, a Câmara de Comércio Americana, aqui no Brasil, que representa mais de 4 mil companhias instaladas aqui em solo nacional, alertou que a imposição dessas tarifas pode gerar um efeito reverso e acabar ampliando a participação da China e de outros países asiáticos nas importações americanas. A gente conversou sobre essas negociações com o presidente da ANCHAM. Ele destacou, inclusive, que o principal argumento levado para essa audiência é de que a imposição de uma nova tarifa ao Brasil seria prejudicial para a própria economia norte-americana. Vamos ouvir. E a nossa linha de argumentação tem sido de que para os Estados Unidos e para o Brasil o melhor caminho para discussão de todos os temas que estão em ênfase é a negociação, é o diálogo, buscando resolver isso por meio de um acordo negociado, né? E para sustentar, para fundamentar esse caminho, a AmCham tem buscado ressaltar os impactos negativos que a eventual aplicação de tarifas sobre as exportações brasileiras pode causar para a economia americana. O ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, disse que acha difícil que o Brasil consiga evitar a sobretaxa. Azevedo representa a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, na audiência sobre o tema. Nós separamos um trecho da entrevista dada pelo embaixador ao Bastidores CNN. E me foi dito com muita clareza que os impostos virão, essas taxas virão. Eu acho muito difícil que a gente consiga, nessa altura do campeonato, reverter isso. Agora, temos a esperança de, por exemplo, aumentar a lista de exceção, colocar mais produtos ali dentro, que não serão sujeitos a esses impostos. A lista já é grande.
mas não grande o suficiente. Ainda tem mais de 4 mil produtos que serão afetados por essas medidas, né? 1/3 das nossas exportações para os Estados Unidos continuam sendo afetados pelas medidas. Então, a gente espera poder negociar e estamos estimulando os Estados Unidos a criar um mecanismo de revisão das isenções, das listas de isenções, para nós apresentarmos casos específicos de produtos que não deveriam estar sob essa medida. Já estamos aqui com a analista e editora de economia Lucinda Pinto para explicar este cenário. Lucinda, muito boa noite, bem-vinda. Queria começar o seguinte, quanto uma tarifa de 25%, como essa que foi proposta pelos Estados Unidos, pesaria aqui no Brasil? Quais setores? Quem seria mais afetado? Mais uma vez, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Olha, o que acontece é que essa tarifa ela não deve incidir sobre aqueles produtos que participam da pauta de exportação, os produtos principais da nossa pauta de exportação. Então, como já foi dito aqui, na verdade, o que os Estados Unidos estão fazendo é criar uma lista de exceção bem grande, relevante, na qual se exclui produtos como petróleo, café, suco de laranja. Então, são produtos que têm um peso grande na pauta de exportação. E os Estados Unidos hoje, eles recebem 10,8% de tudo que o Brasil exporta. No fim das contas, não é uma fatia tão grande das exportações. E dentro desse universo, só 31% estariam sujeitos a essa taxação. Estou falando tudo isso para dizer que, no fim das contas, ninguém acha que vai ter um efeito macroeconômico tão importante. Não é uma medida que tenha capacidade de afetar o PIB de forma relevante. A gente está falando de 3% de tudo que o Brasil exporta, no fim das contas. Mas, do ponto de vista micro, para esses setores que devem ser atingidos ou que podem ser atingidos, aí o impacto vai ser bastante importante. E tem aquela dificuldade que a gente sabe de o encontro de um outro mercado consumidor para esses setores especificamente. A gente preparou uma tela, então, em que a gente consegue fazer aqui um panorama do que a gente está falando. Então, como eu dizia, os Estados Unidos hoje estão colocando a possibilidade de taxar 31% de tudo que o Brasil exporta para lá. 94% desses produtos são industrializados, são industriais, sendo que pouco mais da metade, 54%, são produtos de alta tecnologia. Quer dizer, estamos falando de coisa com muito valor agregado. Exato, né? Que é justamente onde está o desafio do Brasil, né? Como parceiro comercial. O Brasil tem buscado ampliar a sua exportação de produtos de maior valor agregado, em vez de só exportar produtos básicos como commodities. Então, como eu dizia também, os produtos isentos que não estão em discussão, é importante a gente lembrar, são petróleo, café, suco de laranja, carne bovina. Tem café solúvel, por exemplo, mas não tem o café em grão. Agora, tem uma coisa muito interessante, isso aqui é um levantamento da Integra Associados, que é uma consultoria com quem a gente conversou, que vai ter um impacto aqui regional diferente. Então, estados como Santa Catarina, Paraíba e Alagoas tem mais dependência do mercado americano. São Paulo exporta muito para os Estados Unidos, mas não é tão dependente. E aquilo que eu dizia no início é o seguinte, você deixar de vender café para os Estados Unidos e passar a vender para a Europa parece um movimento mais fácil, porque café, no fim das contas, é padronizado, é a mesma coisa. Mas uma máquina não é assim. Então, você produz uma máquina sob encomenda, muitas vezes até com uma marca já determinada, um padrão determinado. Então, por isso a preocupação de tentar ampliar, no mínimo, essa lista de exceções, Yuri. E curioso, como são estados tão diversos, né? Paraíba, Alagoas, um pouco mais parecidos pela mesma região ali, mas Santa Catarina, que é um estado que recentemente se industrializou de forma tão forte, né? Tem sido protagonista nesta pauta industrial, e aí explica muito disso, né? Exato. Acaba com esta indústria de transformação mais afetada por este novo tarifaço, acaba tendo este impacto que a Lucinda nos explica. Lucinda Pinto, muito obrigado por enquanto. Nesta audiência de hoje, os setores de carne, café, arroz, açúcar, etanol e sementes defenderam a posição brasileira. E quem vai nos trazer mais informações e bastidores desta reunião e o tom das argumentações dos representantes brasileiros é a repórter Cristiane Noberto, direto de Brasília, já na tela também conosco. Cris, boa noite, bem-vinda.
Oi, Yuri, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Pois é, o saldo dessa reunião de hoje, especialmente para o agronegócio, né, dessas entidades que estiveram ali presentes, né, na qual conversaram, inclusive com a nossa âncora do CNN Agro, Isadora Camargo, é de que teve um debate muito mais técnico e longe de questões políticas, que é o que aconteceu, por exemplo, na primeira reunião de setembro do ano passado. Ali teve bastante animosidade, eles não conseguiram explicar direito, né, não tiveram tempo para poder explicar direito quais seriam os impactos reais, o que teve, então, portanto, diferença total dessa vez. E quais foram essas perguntas feitas para o setor produtivo? Especialmente, qual é o impacto na cadeia produtiva ali dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, o Brasil envia muitos insumos ainda em matéria-prima para que seja transformada nos Estados Unidos, e também o impacto para a população. Eles estão preocupados, então, com a inflação e o que é essa percepção do consumidor norte-americano, que pode, então, portanto, afetar ali, por exemplo, a popularidade do presidente Donald Trump. Essa foi a grande percepção que eles sentiram. Mas o que teve de mais destaque, Yuri, é com relação mesmo a outros produtos que estão ali com algum tipo de tarifa, que não estão dessa vez nessa possibilidade de aumentar, né, esse percentual tarifário, mas que eles estão, então, buscando uma reversão dessas tarifas que já foram aplicadas, que é o caso do café solúvel, como a gente já estava falando aqui, a própria Lucinda também citou. Nesse sentido, o café solúvel ainda tem uma taxa de 10% que foi aplicada naquele primeiro tarifaço do ano passado. Então, as entidades, né, do café, elas estão lá mostrando o quão importante é para a economia dos Estados Unidos tirar esse tipo de taxação. E, inclusive, uma curiosidade que foi trazida também ao longo aqui da nossa programação é que há 11 entidades representativas do setor produtivo aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, e mais 12 do agronegócio lá dos Estados Unidos, que parte delas estão justamente nessa defesa do Brasil com relação à produção, né, a esse setor produtivo, né, como que fica essa cadeia, o que ajuda ainda mais nesse argumento do Brasil. Para a gente também ter uma noção e finalizar, a Farsul, que é a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, fez uma estimativa de impacto caso esse novo tarifaço se confirme, que vai ser de cerca de 4,2 bilhões de dólares, comprometendo cerca de 36,8% das exportações totais do agronegócio aos Estados Unidos. Desses setores, os mais impactados serão o setor do complexo florestais, justamente de madeira, né, com 1,6 bilhão de reais, e, claro, o café, que continua sendo impactado com cerca de 1 bilhão de dólares. Volto com você, Yuri.